Bom dia a todos e a todas. Nesse momento, damos início à reunião solene de entrega da medalha do mérito Zé Mariano ao senhor Heleno Taveira Torres, através do decreto legislativo número 779/2017, de autoria do vereador Jaime Asfora. Iniciamos fazendo a composição da mesa. Convido a fazer parte da mesa o grande homenageado, o senhor Heleno Taveira Torres. Eu peço desculpa, o homenageado ele vem no final, junto com a comitiva. Então, inicio cumprimentando e convidando o excelentíssimo senhor Raul Henri, vice-governador do estado de Pernambuco. Agora convido o excelentíssimo senhor desembargador Adalberto de Oliveira Melo, presidente em exercício do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Convido o excelentíssimo senhor desembargador federal Manuel Erhard, presidente do Tribunal Regional Federal, TRF da 5ª Região. Convido o excelentíssimo senhor Rony Duarte, presidente da OAB de Pernambuco. Convido agora o excelentíssimo senhor Jorge Petribu, empresário representando a sociedade civil. Convido também o senhor Valdeci Pascoal, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Convido o senhor vereador, meu amigo Jaime Asfora, autor do decreto legislativo. Agora eu peço que seja formada uma comitiva, composta pelo cerimonial desta casa, pelo vereador André Regis, para que possa conduzir o homenageado até o plenário.
Agora, já com a mesa composta, convido a todos para que de pé possamos ouvir o hino nacional brasileiro, cantado pela senhorita Catarina Rose, acompanhada pelo senhor Mário Mendes no violino e Lúcio Azevedo no teclado. A própria morte, ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança, a terra desce, se em teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pálido colosso, se o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora, a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Após ouvirmos o hino nacional brasileiro cantado pela belíssima voz da senhorita Catarina Rose, queria registrar a presença da deputada estadual Priscila Krause, companheira desta casa, esteve conosco e hoje abrilhanta a Assembleia Legislativa do Estado com seu grande trabalho, o senhor Antônio Mário, presidente do Instituto dos Advogados de Pernambuco, juiz federal de Pernambuco, senhor Biratã Couto Maurício, desembargador Eduardo Paurá, Tribunal de Justiça de Pernambuco,
desembargadora do Tribunal Regional Eleitoral, Érico Ferraz, o excelentíssimo senhor Francisco Antônio de Souza Papaléu, secretário das cidades do Estado de Pernambuco, senhor Pedro Henrique, ex-presidente da OAB, Francisco Rodrigues, subprocurador-geral da República, o senhor Gustavo Krause, ex-vereador, prefeito e governador, o senhor Carlos Neves Filho, diretor-geral da Escola Superior de Advocacia, o senhor Bartolomeu Ventura Torres, pai do homenageado, deve estar cheio de orgulho, o senhor Gustavo Ventura e o senhor José Ventura Sobrinho, o tio do homenageado. Nesse momento, eu convido o vereador Jaime Asfora para que ocupe a tribuna, possa fazer suas colocações. Bom dia a todos. É tanta autoridade e autoridade amiga que cada vez foi me chegando mais papel aqui na nominata para citar as pessoas. Então, eu vou fazer uma seleção, com perdão dos que não forem citados, porque todos aqui são amigos e ou autoridades muito queridos. Mas eu queria inicialmente agradecer ao excelentíssimo senhor vereador Romerinho Jatobá, que está presidindo essa solenidade, já agradecendo, Romerinho, sua presteza, porque numa sexta-feira não é fácil achar uma pessoa da mesa, né, que queira estar aqui para presidir a solenidade, que inclusive não é sua, quer dizer, da qual você não é autor. Mas isso não é surpresa para mim, porque o vereador Romerinho Jatobá tem sido um parceiro muito leal, um vereador muito correto, e uma grata surpresa que eu tive aqui na Câmara, um amigo hoje. Queria citar a presença do meu amigo, nosso líder, presidente do PMDB, antes e vice-governador, Raul Henri, amigo de 26 anos, 27 anos. Nosso querido homenageado, meu amigo Heleno Taveira Torres, o presidente da OAB, meu amigo, companheiro de tanto tempo na OAB, Rony Duarte, o presidente do Tribunal de Justiça em Exercício, desembargador Adalberto de Oliveira Melo, representando o presidente Leopoldo Raposo, que não pôde vir, meu ex-professor e sempre orientador intelectual, o desembargador Manuel Erhardt, presidente do TRF da 5ª Região, doutor Jorge Petribu, representando aqui empresário que merece todos os nossos aplausos e admiração, e representando aqui a sociedade civil, representando aqui a sociedade, né? A sociedade pernambucana, no sentido mais amplo possível. E doutor Valdeci Pascoal, meu amigo também de longa data, que presidiu o TCE, ainda é presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, e que é um homem público de primeira grandeza, né? Faz política associativa com P maiúsculo, nesse momento em que isso é tão necessário. Antônio Mário, meu amigo, presidente do IAP, Antônio Mário de Abreu e Pinto, o professor Francisco Queiroz Cavalcante, que me ensinou a gostar de direito administrativo, meu amigo e diretor da nossa querida Faculdade de Direito do Recife, aqui vizinha, minha querida amiga vereadora e deputada Priscila Krause. Eu insisti com o cerimonial para você fazer parte da mesa, até por ter uma mulher na mesa, e não é uma mulher qualquer, no sentido de que é um grande quadro. Aliás, eu já lhe admirava como política e como parlamentar. No ano e 3 meses que fomos colegas aqui, minha admiração cresceu exponencialmente por seu trabalho aplicado, sua seriedade, sua independência e, sobretudo, sua seriedade e, repito, coragem e independência. E seu pai, nosso guru, de quem eu sou leitor, amigo, admirador, lamento não conversar mais com ele para aprender mais, nosso ex-governador, ex-ministro, ex-vereador, como ele gosta de ressaltar. Inclusive, Krause gosta de dizer que foi uma das funções, ou talvez aqui, uma das, talvez não, que ele mais gostou e onde ele sentiu mais contato com a população, e é uma pessoa que valoriza a função do vereador, que muitas vezes é tão desvalorizada. Nosso querido amigo, essa grande referência de homem público, principalmente nessa longa noite escura que a gente está vivendo aí na política nacional, Gustavo. Quiséramos nós que ele estivesse no Parlamento Nacional nesse momento. Desembargador Eduardo Paurá, amigo também, que nos honra com a presença. Meu querido amigo, irmão, ex-presidente e sempre presidente da OAB, Pedro Henrique Reinaldo Alves, conselheiro federal, que está ali em cima. Eu
Vou mandar alguém buscar ele aqui para baixo. Meu amigo Gustavo Ventura, que, já que vamos falar um pouco de direito tributário, eu acho que a Helena vai falar, não tenho condições nenhuma de falar de direito tributário na frente de Gustavo Ventura ou de Helena, mas Gustavo me deu a honra de ser sido conselheiro da OAB e o primeiro presidente da Comissão de Assuntos Tributários da OAB que nós criamos quando eu tive a honra de presidir a OAB. O vereador e ex-conselheiro federal da OAB, André Regis, que tem uma presença fundamental nessa casa, faz um mandato com muita qualidade. Helder Macedo, conselheiro da OAB, presidente de uma comissão importante da OAB, faz um belo trabalho lá também, comissão de combate ao exercício legal da profissão. Carlinhos Neves, amigo e também hoje fazendo um trabalho de excelência, repito, na Escola de Advocacia Rui Antunes, doutor Francisco Rodrigues, subprocurador-geral da República, querido amigo também, minha amiga de longa data, amiga da minha mulher, da minha família, desembargadora Érica Ferraz. Agora, parabéns pela sua recondução. Renato Cunha, também um querido companheiro e amigo, presidente do Sindasuca, um ativo e competente presidente do Sindasuca. Juiz federal, doutor Ubiratã Couto Maurício. E, pessoal, me desculpem se eu não citar o resto, tem muita gente que eu deveria citar aqui, mas senão Raul Henri vai embora, Rony Duarte vão embora, que são muito atarefados e chegaram aqui há um certo tempo, e a gente não homenageia o nosso Heleno. Mas não poderia deixar de homenagear o doutor Bartolomeu Ventura, pai do homenageado, que disse que eu não reconheci porque ele estava mais novo. E eu estou mais velho, porque da última vez eu estava sem barba, e com a barba branca eu fiquei mais velho e o senhor ficou mais novo, realmente. E os filhos do nosso homenageado, os filhos, né? Augusto e Vitório. Eu tenho uma filha chamada Vitória. E a esposa, Raquel, muito obrigado pela presença de vocês aqui. E a quem me perguntou se eu ia demorar, e eu disse que ia ser breve, eu vou dizer a vocês aqui de novo que vou ser breve, por tudo. E, Gustavo, eu aprendi na OAB uma vez uma coisa que sintetiza bem, eu acho que como deve ser o discurso hoje em dia, num mundo profuso de informações, né, onde muita gente não consegue ter poder de síntese, e esse poder de síntese hoje eu acho que é obrigatório para você poder ser ouvido, que a gente deve falar de pé para ser visto, alto para ser ouvido e pouco para ser aplaudido. Então, eu procuro, na medida do possível, como advogado e político, que ambos gostam de falar muito, tentar ser conciso. E eu não vou fazer exatamente, meu amigo Heleno, um discurso. Eu acho que sua carreira acadêmica, seus feitos, objetivamente falando, eu não sei se eu citei aqui o professor João Maurício Adeodato, se não citei, me desculpe, meu professor, um dos grandes filósofos brasileiros e do mundo todo, na área de filosofia e direito, e, além de mais, um excelente músico. Mas, bem, desculpem aqui. A carreira de Heleno fala por si só, e os que estão aqui, pelo menos a grande e imensa maioria, conhece o currículo de Heleno. Heleno começou aqui na nossa faculdade de Direito, foi aqui que eu conheci Heleno como estudante, onde conheci Júlio e outros, Gilmar, que estão aqui, Pedro, como colegas, alunos do professor Chico, do professor João Maurício, de outros tantos professores, André estudou lá também, e de repente Heleno numa carreira meteórica, mas sempre feita com muito esforço, muita dedicação, e eu repito aqui que essa talvez seja uma das maiores razões da homenagem. Sempre conseguiu progredir na vida acadêmica e na vida intelectual e na vida profissional, sempre com esforço e dedicação, sempre com muito, como se diz popularmente, muito suor, muita transpiração e sempre com muita seriedade. É um exemplo pronto e acabado de que você pode ser bem-sucedido com base no seu esforço, sem ter por trás uma herança, sem ter por trás alguém que o patrocine, mas com base no esforço pessoal, no estudo, na crença de que você pode progredir sendo ético, sendo correto e, sobretudo, dedicado, focado, estudando e trabalhando muito, com um objetivo claro e definido. E, de repente, em 2003, não mais que de repente, como diria o poeta, em 2003, Heleno já é professor, né, mestre aqui na Faculdade de Direito, doutor pela PUC de São Paulo, e em 2003 já é professor livre-docente na mesma USP, na USP, agora na USP. Depois vira professor titular da USP de Direito Financeiro. Só isso já bastava, na minha modesta opinião, para o consagrar como um dos maiores juristas do Brasil, e um quadro que honra a nossa faculdade. E eu estava lembrando, professor Francisco Queiroz,
como oportuna se tornou essa homenagem, e as coisas não são coincidentes, na minha opinião. Raras coisas são coincidências na vida. A faculdade faz 190 anos esses dias. Vai ter uma longa, extensa, variada, rica programação, show do professor João Maurício, lançamento de livro, palestra do professor Tércio Sampaio Ferraz e uma série de coisas. E Heleno é fruto da Casa de Tobias e é uma das figuras mais admiradas e que ilustram a Casa de Tobias. E a gente chama a Casa de Tobias, diz que foi onde estudou Joaquim Nabuco, mas é bom a gente homenagear as pessoas que estão vivas, que são nossas contemporâneas, que são igualmente importantes para Pernambuco e para o direito, como é o caso de Heleno, como foi o caso do professor Souto Maior, como é o caso do professor Souto Maior Borges, que inclusive, dispensa comentários na área de direito tributário, o professor Everardo Luna, que foi nosso professor, o professor Francisco Queiroz, seu pai, né, o nosso professor João Maurício, o professor Geraldo Neves, que recentemente se foi. Então, a Casa de Tobias é a casa de Heleno Torres também, é a casa desses professores que eu citei, é a casa de Torquato Castro, né, e isso nos alegra e faz esse momento ser ainda mais enriquecedor, justo, rico e oportuno. Então, eu poderia citar tantas coisas do currículo de Heleno, que cada vez que eu leio, eu fico mais encantado e conheço mais inotáveis feitos, né? Os livros publicados, tantos que viraram pontos de inflexão na doutrina de Direito Tributário Internacional, lá em 2000, pela Revista dos Tribunais, Direito Constitucional Financeiro, Teoria da Constituição Financeira, pela mesma editora, em 2014, Direito Constitucional Tributário e Segurança Jurídica, também pela RT em 2012, Direito Tributário das Telecomunicações e Satélites, Estudos e Pareceres pela Quartier Latam em 2006, lá atrás, há 11 anos, quando a gente chegou na OAB, né, Pedro e Rony? Eu poderia citar, e aí outra grata não coincidência, digamos assim, esse ano a OAB faz 85 anos, dia 10 é o dia que a gente vai comemorar, Rony fez um belo calendário, um belo cronograma de eventos para isso, uma data importantíssima para mim, que foi presidente da OAB, para nós todos, Pedro, que foi presidente da OAB, Carlinhos, todos nós que fazemos a OAB, André, que foi conselheiro federal da OAB quando eu era presidente. A OAB faz 85 anos e a gente tem aqui o que há de melhor na advocacia, e é pernambucano, e é recifense, abrindo parênteses, não é recifense de coração, mas essa Câmara generosamente lhe otorgou o título de cidadão recifense, e ele, se já era recifense de fato, agora é recifense formalmente também. Então, essa homenagem se justifica por uma série de coisas, não somente pela vida brilhante de Heleno, ressalto que isso para mim é o mais importante, conseguida com base no esforço, na dedicação e sem transgredir os princípios éticos, os valores que devem nos guiar e que estão, não é, Gustavo, tão em falta hoje, infelizmente, na minha opinião, no Brasil e na vida, na própria advocacia, poder estar mais presentes e na vida pública. Então, Heleno não foi só um acadêmico, não é só um acadêmico, é um advogado de mão cheia, um consultor de mão cheia. Ser cotado, ser indicado, e eu creio e torço para um dia ser de fato, por mais que ele possa não querer mais, ministro supremo, é só mais um degrau da carreira desse grande amigo, de quem eu tenho um orgulho imenso, um orgulho inenarrável, desde a época que estudamos juntos e ficamos amigos. Então, Heleno também tem militância associativa, que eu acho muito importante. Falava de Gustavo aqui. Gustavo foi vice-presidente da Associação da OAB Federal de Assuntos Tributários. A gente precisa fazer política de classe. Raul me ensina muito isso, e ensina a todos nós. Não existe um mundo... não existe um país civilizado, um país minimamente organizado que não precise da política para mediar os conflitos, para tentar buscar soluções. Outros organismos, outros poderes também fazem isso, como o judiciário. Mas a política, apesar de estar no seu ocaso hoje, ou num dos seus ocasos, é fundamental. E a política associativa faz parte da política. A política de ordem, ou a política que Heleno fez, como vice-presidente mundial da International Fiscal Association, que tem sede em Amsterdã, por 5 anos, ou vice-presidente da Associação Brasileira de Direito Financeiro, a BDF, membro dos conselhos da Fiesp, da FEComércio de São Paulo, enfim, é tanta coisa, e eu, se começasse a ler todo o currículo dele, estaria me contradizendo fartamente. Por isso, quando o regimento interno daqui da Câmara diz que, eu faço um parênteses também para registrar a presença do nobre, corajoso, competente deputado Tadeu Alencar, que é também
um querido amigo e ex-aluno da Faculdade de Direito. Eu não estou vendo que sem óculos eu não vejo ninguém, pessoal. A velhice... se eu botar o óculos, eu não enxergo de perto, porque o meu óculos multifocal quebrou, e se eu botar, eu não consigo ler, e se eu não botar, eu não vejo ninguém que está aí na plateia. Mas bem, quando o artigo do regimento diz que a gente deve dar, Heleno, Rony, a medalha José Mariano a pessoas nacionais ou estrangeiras, radicadas no país, não necessariamente em Recife, que se tenham projetado nas atividades culturais, políticas, científicas e sociais, ou que tenham revelado comprovadamente benfeitorias à humanidade, isso se encaixa com uma luva numa pessoa como Heleno. Né? E eu acho que as homenagens aqui não têm que ser feitas para constar, ou para você com elas oferir um benefício ou outro, ou para agradar um partido ou outro, ou por uma questão de ocasião aqui e acolá, mas sim homenagens que tenham razão de ser. E eu vou finalizar dizendo que, para mim, a maior razão, junto com essa dele ter conseguido tudo com base no mérito pessoal, no esforço, e nunca ter transgredido os valores nos quais ele acredita, eu acredito, não ter transgredido a ética profissional, nem como professor, nem como advogado, é que dá a medalha Zé Mariano, e eu vou falar isso aqui na frente de Krause, que é um historiador de mão cheia, uma das pessoas mais cultas que eu conheço, a medalha Zé Mariano, que foi uma das figuras mais importantes que nós já tivemos aqui, abolicionista, junto com assim, Joaquim Nabuco, não tão conhecido, e a casa tem o nome de Zé Mariano, e a sua mais alta medalha, a mais alta comenda, tem o nome de Zé Mariano, e eu, particularmente, sou muito seletivo, por isso, um cara que foi abolicionista, que ousou enfrentar, né, as convenções do seu tempo, teve coragem para isso, e por isso foi presidente do Conselho de Intendência Municipal, uma espécie de primeiro prefeito eleito do Recife, que fez com que na década de 40 essa casa já tivesse se autoconcedido, se auto-intitulado como a Casa Zé Mariano, ter se dado o nome de Casa Zé Mariano. Então, a mais alta comenda dessa casa, José Mariano, na minha opinião, vai para Heleno, porque ele, a medalha recifense de José Mariano, porque ele nunca negou a origem recifense e pernambucana dele. Muitos que fazem sucesso lá fora negam, de uma maneira ou de outra, esquecem, vêm pouco à terra, e às vezes até negam mesmo, ou não ressaltam o que é de se destacar. Ele não só nega, como ele ressalta sempre a origem dele nordestina, pernambucana e recifense. Isso é muito importante. Né? Aquele slogan tão feliz que foi criado pelo seu João Carlos Paz Mendonça, ele tem orgulho de ser nordestino, orgulho de ser pernambucano, orgulho de ser recifense, orgulho dos amigos. E isso é uma grande característica humana, eu acho. A lealdade, a gratidão, o que a gente sintetiza nessa frase tão comum, que é ser amigo dos amigos. Né? Eu acho que por isso, por esses valores humanos, mais do que pelas características objetivas, os fatos objetivos, os feitos objetivos da sua vida, que são notáveis, imensos, eu falei aqui da ponta do iceberg, eu falei aqui de uma palhinha muito pequena e mínima, mas são os valores morais, a simplicidade que Heleno conservou, essa capacidade de ser leal, grato aos amigos e à terra, e pelo contrário, não só não esquecer a sua terra, mas valorizar, porque é uma terra que deve ser valorizada, é uma cidade que deve ser valorizada. Né? Quem nos ensina isso, mais uma vez, é nosso querido Gustavo, até porque ele é autor da Constituição do bairro do Recife, dentre outros, os Irmãos do Boêmio, que eu também sou adepto. Mas é isso, pessoal. Sexta-feira é dia de descontrair também. Vamos nos irmanar, nos confraternizar com Heleno. É um momento de congraçamento, mais do que de discursos. E eu quero, e todos nós queremos, mais do que tudo aqui, é ouvir nosso querido amigo, nosso jurista, nosso grande advogado, nosso amigo, nosso recifense pernambucano, que nos honra e alegra tanto, nos orgulha tanto, que é Heleno Taveira Torres. Então, muito obrigado aos vereadores dessa casa que aprovaram por unanimidade esse título. Muito obrigado a vocês, que se não fossem vocês, isso não existiria, não teria sentido. E aqui, juntar na sexta-feira de manhã, Tadeu, tanta gente boa, independente do cargo, tanta gente boa, essencialmente, tanta gente, né, com conteúdo bom, com a essência boa, com a alma boa, é um momento de rara felicidade. Portanto, Heleno, eu que lhe agradeço. Eu acho que esse é o momento, mais do que tudo, de lhe agradecer por você ter dado tanto ao Recife, tanto a Pernambuco e tanto aos seus amigos também. E nunca esquecer de nenhum deles. Muito obrigado. Dando sequência à solenidade, já parabenizando o vereador Jaime Asfora pelo discurso resumido diante do extenso currículo do homenageado. Eu convido o vereador Jaime Asfora para que faça a entrega da medalha do mérito
Mariano, com respectivo diploma ao senhor Heleno Taveira Torres. Estou de volta pro meu aconchego, trazendo na mala bastante saudade, querendo um sorriso sincero, um abraço para aliviar meu cansaço e toda essa minha vontade. Que bom poder estar contigo de novo, roçando teu corpo e beijando você. Pra mim tu és a estrela mais linda, seus olhos me prendem, fascinam, a paz que gosto de ter. Nesse momento, gostaria de convidar a senhora Pompeia Farias para que faça a entrega de um ramalhete de flores à senhora Raquel Trevisol, esposa do homenageado. Antes do tão aguardado discurso do homenageado, queria continuar registrando as presenças do deputado federal Tadeu Alencar, do senhor Francisco Queiroz Cavalcante, diretor da Faculdade de Direito do Recife, continuando citando a família do homenageado, Heleno Ventura Torres, Maria Cecília Ventura, Carlos Heleno Ventura, Daniela Ventura, também fazer o registro de algumas mensagens recebidas, né, pela Câmara Municipal do Recife. Depois de ler aqui, eu vou entregá-las. O deputado estadual Joaquim Lira, o secretário da Fazenda de Alagoas, o excelentíssimo senhor George André Palermo Santoro, o secretário de Saúde do município do Recife, o excelentíssimo senhor Jailson de Barros Correia, o deputado estadual, o excelentíssimo senhor Zé Maurício, e o presidente da Associação do Ministério Público de Pernambuco, o excelentíssimo senhor Roberto Brainer Sampaio. Neste momento, eu convido o senhor Heleno Taveira Torres, homenageado do dia, para que ocupe a tribuna, possa dar o seu discurso. Eu vou seguir a sua ordem. Muito bem. Bom dia a todos. Quero, em nome do senhor vereador, doutor Romero Jatobá, agradecer e saudar todos os presentes à mesa. Quero também, como sugerido pelo vereador, meu amigo, querido, Jaime Asfora Filho, saudar a todos e sintam-se abraçados, nomeados, e uso aqui as palavras e as referências todas que ele fez a cada um dos presentes, porque mais do que autoridade são amigos, e eu sei que o peso e a importância que os fazem estar aqui, apenas para que tenhamos
uma utilização melhor do tempo de todos, né? Mas, antes de seguir rapidamente, apenas quero dizer da minha gratidão. Gratidão é um valor importantíssimo e nada do que eu fiz teria ocorrido se não fosse também o apoio permanente da maioria dos que estão aqui, sabem todos, não é? Se eu fosse nomear o que fez por mim, dos meus familiares, do meu pai, do meu tio Heleno, tio Ventura, todos os presentes, ou mesmo de amigos como Francisco Queiroz, o Biratã, João Maurício, tantos aqui presentes, estaria falhando e faltando em notícias e informações a dar a todos sobre o quão importantes foram na minha vida. E pessoas que depois fui encontrando ao longo dessa carreira, e todas foram cada vez mais importantes, não é? Como Jorge e Patrícia, esse casal tão especial para mim, como tantas pessoas que fazem uma diferença muito grande na minha vida, Raul. Essa é uma situação que a gratidão se impõe, não é? E então minha família, meus pais, minhas irmãs, Daniela, Manuela, que estão aqui, Augusto, Vitório, Raquel, que são meus esteios permanentes, né, sabem da importância deste ato para mim. Minhas senhoras, meus senhores, a todos minha sincera gratidão por sacrificarem seus compromissos para virem a este encontro. Disse Antônio Hawais, o mestre do dicionário que leva o seu nome ao ingressar na Academia Brasileira de Letras, se algumas lições a vida me deu, uma é esta: um momento assim é mister ser breve. Eis um exemplo ao qual espero seguir com fieldade. Contudo, como aludia Ariano Suassuna, se Kant foi, na Alemanha, o filósofo mais importante do século XVIII, só Matias Aires, em Portugal, igualava-se a ele em profundidade e saber. E dizia este magnífico filósofo lusitano, no seu Reflexões sobre a Vaidade dos Homens, que de todas as paixões, quem mais se esconde é a vaidade. E se esconde de tal forma que a si mesmo se oculta e ignora. Permitam-me aqui, porém, não esconder uma modesta vaidade que me orgulha, tão honrosa quanto inesperada, que há de receber este laurel, Jaime, pelas mãos dos representantes e, por extensão, do povo recifense. A medalha do mérito José Mariano, que se soma ao meu título de cidadão do Recife, concedido por esta Câmara de Vereadores de 2015, por recomendação do eminente vereador Augusto Carreiras, é efetivamente um grande orgulho que levarei para sempre comigo. Entre mentes, compareçam, saibam todos, à casa de José Mariano, nesta manhã, com o coração repleto de humildade. E também surpreendido por uma coincidência que muito me sensibiliza. Amanhã, dia 5 de agosto, completarei 50 anos. Qual maior alegria, qual presente mais faustoso, qual galardão mais sobejo poderia auspiciar, senão uma homenagem pública pela virtude de ser professor e reconhecido por obras escritas e vida dedicada ao direito. Não há outro igual. Sou um filho sempre grato à casa de Tobias. Foi na Faculdade de Direito do Recife, que na semana que vem, dia 11 de agosto, completa 190 anos, onde vicejaram todos os meus sonhos e o encanto pela arte do direito. E lá fiz amigos como Jaime, como Pedro Henrique, como Emir, Andréa, Júlio, todos os amigos que estão aqui presentes, né? Ademar Regueira, outros que estão ausentes, Wellington Saraiva, Paulo César, Hugo Melo, Papaléu, que está aqui, Rudolf Jardim, Isabela, amigos queridos, e seria impossível nomear a todos. Mas, enfim, tantos amigos e colegas que não poderia lembrar sem o ônus do esquecimento me trair. Todos com história rica de experiência e contribuições ao país. Hoje sou professor das Arcadas do Largo São Francisco, a co-irmã com idêntico orgulho. Uma faculdade que se inspira na força da capital paulista e se nutre de notável tradição, com produção intelectual pujante que a coloca permanentemente entre as melhores da América Latina. Receber a medalha do mérito José Mariano pelas mãos de um parlamentar que cultua a ética e a liberdade, como o doutor Jaime Assora Filho, é realmente motivo de muita felicidade.
por unir-me aos valores exaltados e vividos por este magnífico pernambucano, que foi José Mariano Carneiro da Cunha, também egresso da nossa Faculdade de Direito, em 1870. Só para lembrar seus principais feitos, logo após concluir seu curso de Direito, fundou o famoso jornal A Província, embrião do Partido Liberal, importante instrumento na luta pela liberdade e pelo movimento abolicionista. Foi deputado por sucessivos mandatos e integrou a Constituinte de 1890. Esteve preso por atuar contra Marechal Floriano e morreu no Rio de Janeiro, em 1913, como deputado federal. Cultuou o pensamento liberal por convicção até morrer, Gustavo. É um exemplo importantíssimo. Por isso, ao lado de Joaquim Nabuco, não só foi abolicionista, como foi imortalizado como um máximo difusor das ideias de proteção da liberdade na sua plenitude. Um orgulho para o povo pernambucano. Senhor presidente, senhoras e senhores, a história e as tradições consagradas por esta Casa Parlamentar propugnam por uma atitude quase litúrgica de continuidade dos valores e da memória de José Mariano Carneiro da Cunha. Deveras, a outorga desta medalha é reverência que se mostra como um processo construtivo, não um gesto de vaidade, a acolhida da comenda que leva o seu nome, mas fonte de lembrança constante, a cada discurso, a cada vez que esse auditório se enche de autoridades e convidados, a cada lembrança da sua memória, como estímulo fecundo à integração da sociedade em torno dos valores que ele tanto cultivou. Por conseguinte, receber esta medalha é um ato de investidura, doutor Manuel Herati, um ato de investidura, e isso implica a missão de prosseguir firme nos mesmos valores. Permitam-me, pois, que minhas reflexões sejam exatamente sobre como cumprir este mistério de vida conforme valores. Recentemente estive na Ucrânia como professor convidado para participar da Assembleia Geral da IOTA, Intra-European Organization of Tax Administrations, e ali conheci um país magnífico, mas que cada família, doutor Jorge Petribu, cada família conta seus mortos. Devido aos tantos incidentes de guerras e reconquistas. Não por menos, sua maior praça é dedicada justamente ao valor liberdade, Raul. Praça da Liberdade. De que adianta nosso povo não ter mortos de guerra externa, mas sucumbir na insegurança do dia a dia, que igualmente tolhe nossas liberdades? Que diferença há? Urge a proteção da liberdade, um não eloquente a qualquer tipo de dominação ou de influência ideológica ou social que igualmente aprisione, como exigência por segurança sem a qual nenhuma liberdade é possível. Dentre as obras jurídicas que escrevi, relembraria aqui meu estudo sobre segurança jurídica e sua aplicação ao direito tributário. Tal qual na segurança pública, no mundo dos negócios e da atividade econômica, sem segurança, nenhuma liberdade ou exercício de livre iniciativa é possível. Por isso, como me perguntam, como sair dessa crise profunda na qual nos enredamos, que preponderantemente é uma crise moral, só cabe uma resposta. Assumindo um compromisso com as virtudes humanas, com o fortalecimento das instituições democráticas, da educação e com proteção das liberdades individuais, todos em permanente equilíbrio. Então vejamos, primos, o compromisso com as virtudes humanas. Viver por valores, como diz Kant, na sua metódica da moral esculpida na obra Fundamentação da Metafísica dos Costumes, é uma ousadia, né, Jaime, falar de Kant na frente de João Maurício Deodato, né? Mas o que é que a gente pode fazer, né, Jaime? Nós vamos em frente, né? Mas, também no seu Crítica da Razão Prática, 1788, exige um modo de ação. Assim, Kant faz ver que uma ação conforme valores pode ser praticada por inclinação, com intenção egoísta ou por dever. Quando é por dever, o homem pode agir por comandos ou imperativos, que se dividem em duas classes: o hipotético, que ordena sobre uma determinada condição, e o imperativo categórico, como obrigação expressa, que manda incondicionalmente. E Kant assim esclarece o imperativo categórico ou incondicional. Age apenas segundo uma máxima tal
que possas, ao mesmo tempo, querer que ela se torne lei universal. A fórmula da lei universal do agir humano. E a outra, a fórmula da humanidade. Age de tal maneira que uses a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente, como fim, e nunca simplesmente como meio. Essa metódica permite-nos entender que viver coletivamente reclama prática rigorosa de valores morais e condutas éticas. André Comte Sponville, por sua vez, no seu pequeno Tratado das Grandes Virtudes, revolve uma questão fundamental: se a virtude pode ser ensinada. Para ele, sim. Ora, que livro é mais urgente para cada um de nós do que um tratado da moral? E o que é mais digno de interesse na moral do que as virtudes? E continua: toda virtude é, pois, histórica, como toda a humanidade, e ambas, no homem virtuoso, sempre coincidem. A virtude de um homem é o que o faz humano, ou antes, é o poder específico que tem o homem de afirmar sua excelência própria, isto é, sua humanidade. Sêneca, igualmente, já dizia entre os estoicos: a virtude não é um dom da natureza. Ser bom necessita estudo, amigo Valdecir. Você que é um dos grandes defensores da ética pública, como presidente do Tribunal de Contas do Estado, mas principalmente como presidente da Associação Brasileira dos Tribunais de Contas, o que é uma evidência da força dos pernambucanos também no plano nacional. Segundo Kant, a virtude é essencialmente autossacrifício. Por isso, diz ele, o homem precisa seguir um catecismo moral como primeiro instrumento doutrinal. Digo eu, este catecismo deve ser, na família, aquela voz convicta dos pais e mães, na democracia, a dos homens públicos, na cultura, a dos filósofos, não apenas como voz, mas como experiência de vida pelo exemplo. A prática da virtude é um exercício permanente de viver por princípios. Ou, nas palavras do saudoso padre Henrique Cláudio de Lima Vaz, notável filósofo da ética, a estrutura objetiva do agir ético define-se em seu nível de universalidade. Por isso, para praticar estas virtudes, precisamos do fortalecimento das instituições democráticas e da educação, meu querido amigo Raul Henri. Não existe justiça institucional fora do direito. Mas o direito não é só espada. Ele reclama o equilíbrio da balança e nesta estão os valores. O direito deve ser visto sempre como um sistema, mas principalmente como um sistema de valores. Toda ordem jurídica tem por finalidade realizar valores. As normas jurídicas têm origem em valores que antecipam a direção para as condutas normadas. Por isso, corretamente assinala Habermas, na aplicação do ordenamento, o verdadeiro problema reside na aplicação e adaptação dos princípios do direito a valores. Contudo, parece pouco provável sustentar algum discurso sobre a legitimação do direito com base apenas no agir ético. Isto é insuficiente. Na medida em que a ordem jurídica incorpora valores integrados às normas que cria ou aplica, por serem estes fins aos quais o direito propõe-se atingir, o valor passa a ser a origem e o conteúdo do dever ser jurídico. E só isso já justifica o fortalecimento dos valores na educação e na vida social. O fortalecimento da educação e dos valores. O notável filósofo e educador francês Edgar Morin, no seu magnífico Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro, uma obra patrocinada pela Unesco, propõe o exame dos princípios do conhecimento pertinente, ao dizer que existe um problema capital, sempre ignorado, que é o da necessidade de promover o conhecimento capaz de aprender problemas globais e fundamentais para neles inserir os conhecimentos parciais e locais. Seria preciso ensinar também, sempre na percepção de Edgar Morin, princípios de estratégia que permitam enfrentar os imprevistos, o inesperado e a incerteza, e modificar seu desenvolvimento em virtude das informações adquiridas ao longo do tempo. É preciso aprender a navegar em um oceano de incertezas em meio a um arquipélago de certeza. Da teoria à praxis, aplicando-se essa percepção aos domínios da minha especialidade, foi-se o tempo que estudar ou ensinar finanças públicas
resumia-se a explicar as espécies de receitas públicas, o conceito de orçamento, ou explicitar a noção de despesa pública. Como destacado na minha tese de titularidade na USP, o direito constitucional financeiro ampliou seus domínios e afeta a vida das pessoas e das instituições. Não há mais espaço para o estudo fragmentado, como, por exemplo, da tributação ou da despesa, isoladamente. É justo no âmbito das finanças públicas, onde as contradições e paradoxos dessa era desvelam o melhor ou o pior da nossa sociedade. E neste momento, que entram em choque valores como individualismo ou solidariedade, isolacionismo e cooperativismo, liberdade ou protecionismo, surgem então os grandes questionamentos: reduzir políticas públicas ou ampliar a presença do Estado na sociedade, receber ou não refugiados, ajudar ou não nações em dificuldades. Com a crise econômica de 2007, a estrutura do Estado e seu modo de relacionamento na cadeia global foram radicalmente alterados. É uma clara mudança de paradigmas e de valores da sociedade. Como disse Eurípides, poeta grego, o esperado não se cumpre, e o inesperado é um Deus que abre o caminho. Lidar com o inesperado é a ordem do dia dessa nova sociedade. Os recursos fiscais e patrimoniais do Estado são escassos, ao passo que as demandas são ilimitadas e sempre crescentes, e ampliam-se as complexidades da sociedade e da própria fazenda pública. Daí a imprescindibilidade da política na escolha pública, para garantir o atendimento das demandas do Estado social, mas com permanente ciência e prudência sobre as repercussões econômicas e afetações à livre iniciativa. Eis então o vigor da democracia como única medida do poder legítimo. Numa síntese, nossa sociedade necessita passar por aquilo que Edgar Morin chama de regeneração democrática, o que supõe regeneração do civismo. A regeneração do civismo supõe a regeneração da solidariedade e da responsabilidade, ou seja, o desenvolvimento da antropoética, diz ele. Portanto, somente por regeneração ética e das virtudes comprometidas com valores, como são todos aqueles que asseguram liberdade e segurança, mas também o combate firme à corrupção e garantia de amplo cumprimento da legalidade na segurança jurídica da sociedade, que poderemos romper nossos grilhões do atraso e resistência ao desenvolvimento em plenitude. É certo que não há saída fácil, e muito menos fora da Constituição. Nesse contexto, o capítulo dos direitos e liberdades fundamentais não se pode converter em catálogo de regras desprovidas de eficácia técnica e social, mas deve ser o único parâmetro de atuação do Estado Democrático de Direito como limite imanente, segundo os valores que incorpora. Se queremos um Estado de justiça, este terá que valer para todos, com aplicação nas suas máximas possibilidades. Mister, pois, erradicar qualquer esperança em projetos pessoais de salvacionismos. Como disse Joaquim Nabuco, o pior parlamento é melhor do que a melhor ditadura, minha querida Isabel Urquiza. Por isso, para superar nossas crises, que isso se opere por meio da política, do direito e dos valores democráticos. A sociedade brasileira precisa acreditar e confiar na democracia e amar, respeitar sua Constituição, na qual todos os sonhos são possíveis. Meu amigo Pedro Henrique, meu querido amigo de turma e colega da advocacia, né? Mas é hora de concluir. Nos tempos que correm, já não cabem os discursos intermináveis. Permitam-me apenas consignar que nada das minhas ações seria possível sem o apoio permanente e altivo da minha amada Raquel e dos filhos que me concedeu, Augusto Vitório. Por eles espero deixar um legado de trabalho e fé em dias melhores por um mundo mais justo, mais elevado em valores e comprometido com os destinos da humanidade. Eis a faina que me dita quanto vale a pena viver, amigo Tadeu. Você que é um grande poeta, deixo-lhe aqui, então, a lembrar que viver é sempre um ato de esperança. Ou, como disse Augusto dos Anjos, a esperança não marcha, ela não cansa. Desculpa, a esperança não murcha, ela não cansa. Também como ela não sucumbe à crença. Vão-se sonhos nas asas da descrença, voltam sonhos nas asas da esperança. Muito obrigado.
após o belíssimo discurso do grande homenageado Dilson, Heleno Taveira Torres, vamos aproveitar mais um pouquinho desse grande trio de músicos que nós temos na casa hoje, e eu vou convidar a todos para que de pé possamos ouvir o hino da cidade do Recife, cantado mais uma vez pela senhorita Catarina Rosa. Mauricéia, um clarão de vitória, a visão de tua alma produz. Toda vez que dos cimos da história se desenha o teu nome de luz, tecida de claridade, Recife sonha ao luar, lendária e heróica cidade, plantada à beira-mar. Mauricéia, um fulgor vive agora, que da pátria foi belo fanal. 17, que tá tem aurora, coroando a cidade imortal, tecida de claridade, Recife sonha ao luar, lendária e heróica cidade, plantada à beira-mar. E depois, com suprema ousadia, uma voz se exalçou senhorio. 24 é daqui que irradia nova luz para o céu do Brasil, tecida de claridade, Recife sonhando ar, lendária e heróica cidade, plantada à beira-mar, tecida de claridade, Recife sonha ao luar, lendária e heróica cidade, plantada à beira-mar. Nesse momento eu queria parabenizar o vereador Jaime Asfora por essa grande iniciativa, data de hoje, entregar a medalha de mérito, né, a mais alta comenda desta Casa Legislativa, que representa todo o povo do Recife, ao homenageado Heleno Taveira Torres, diante do que foi exposto no discurso do vereador Jaime Asfora, é mais do que justa a homenagem. Tenho certeza que o povo do Recife hoje engrandece, fica satisfeito e engrandecido, com a justa homenagem, e que a gente continue fazendo por onde o povo do Recife se orgulha dessa casa. São homenagens como essa que a gente faz dessa casa uma casa de todos os recifenses, se engrandecer e se envaidecer da política que temos aqui na cidade. E, por fim, gostaria de convidar a todos e a todas para que possamos, no jardim interno da casa, desfrutar de um coquetel, e declaro encerrada a presente reunião. Obrigado a todos.